Seja bem-vindo ao canal Hot Topcast. Quanto que foi o fundo do poço em tamanho de dívida no final das contas? Em tamanho de dívidas passou um pouquinho de $150 mil, porque eu entrava, quando eu consegui, né, quando eu entendi que eu ia perder o imóvel onde toda a minha família morava, eu quase dei um tiro na cabeça, literalmente. Você chegou a pensar em coisas assim? Eu cheguei a programar, esse que é o medo, Nossa. né? Eu era muito racional, assim, não tinha assim, eu vou me dar um tiro. Não, gente, como é que eu vou fazer? Eu tinha um último cartão, era o cartão número 5, ainda não estava estourado, o limite que eu tinha, eu comprava um 38, ponto. Eu dizia, se eu comprar um 38, de repente o cara me dá meia dúzia de bala, eu preciso só de uma. Então era tudo muito calculado. Chegou nesse nível de desespero. Chegou nesse nível, eu sabia onde eu sabia onde eu ia comprar, eu sabia para quem vendia sem você ter documento, né? Então tava tudo muito calculado. E aí que eu caí na real, porque eu falei, gente, olha o que eu estou planejando, né? Falei, como assim? Olha o que eu estou planejando. Porque eu dizia, a minha família vai perder, né? Vai todo mundo pro meio da rua, mas eu não vou ver. Como é que eu vou ver? Eu acho que essa era a pior parte, porque não era só você. Essa era a pior né? parte. E o valor daquele imóvel era infinitamente superior ao que eu devia. Mas não interessa. Eu não tinha como dizer, não, eu vou pagar a dívida ou eu vou recuperar esse imóvel. Complicado. Era absurdo. Então, esse foi a pior coisa. E aí você percebe que você não tem mais amigo, né? Você percebe que ninguém quer falar contigo. Você vê as pessoas inventando um monte de situação a seu respeito, né? E é muito ruim mesmo, ameaça, enfim, é bem complicado. Tá, pelo amor de Deus, saiam dessa situação que eu tô nervosa. Não, então vamos encerrar o episódio aqui. Jesus Agora amado. vamos ver. Então vocês fizeram muita dívida, com certeza tem gente se identificando, talvez, né? Espero que com valores muito mais baixos. A maior parte das famílias deve, mas também não costumam ser dívidas muito altas. Mas no caso a de gente vocês, tem uma média de R$4 mil. R$4.000 é a média? É a média de dívida do brasileiro. Eu tenho aqui uma estatística de quanto da renda está comprometida. Mais em de média, 50%. Não, a média é de 30,4% da renda mensal, para quem está endividado. Só que aí você pensa no cara que Para o gasta endividado, não para o Isso. inadimplente. Não inadimplente. O endividado é 30,4%. Mas você pensa, 30,4% da renda do pessoal vai para pagamento de dívida. Fora isso, tem que pagar aluguel, tem que pagar a escola. Não alcança. Então o cara entra numa bola de neve que daqui a pouco está ocupando cada vez mais. Como que vocês, com dívidas que a gente pode falar que eram gigantescas, virtualmente até impagáveis, digamos assim, como é que foi esse processo de retomada? No meu caso, eu comecei a focar assim, o que é que eu tenho? Pensando em dicas, assim, ó, primeira coisa. Esse é o passo a passo que eu digo para todo mundo. Eu comecei a parar de olhar para o que eu não tinha e parar de me culpar pelo que eu fiz, porque a gente entra, né, nessa coisa, né? É minha culpa, fui eu que fiz, olha onde eu cheguei, você se sente ninguém. Começa a pensar, e né? se fosse diferente? né? E isso não te leva a nada, não adianta, né? Você não fez, já foi, passou. Então eu comecei a pensar assim, na prática, o que que eu tenho? Eu tenho tempo, porque eu não tinha mais trabalho, e eu tenho dívida. E eu consegui fechar a loja porque eu assinei uma pilha de nota promissória para não executarem o imóvel da minha família. Então eu vendi a alma ali, né? Assinei uma pilhona mesmo de promissória, que eu não tinha a menor ideia como eu ia pagar. E aí, eu falei, ok, o que que eu tenho? Tempo e dívida. Então, eu vou estudar essas dívidas que eu tenho. Eu vou aprender como é que elas funcionam. Como é que elas chegaram nisso. Então, eu ia negociando com cada fornecedor. Então, eu ligava, por exemplo, para a Malu. Estava devendo para a Malu R$2.500. Então, geralmente, o fornecedor falava assim, vamos passar isso para... Já que você não sabe quanto você vai me pagar, vamos passar isso para $2.500 ou $1.800, $2.000, o que eu conseguia negociar. E aí você vai me pagando quando você puder. E o cara não tinha pressa, porque cada dia eu devia mais, né? Então foi uma forma, assim, de você partir de um princípio, porque eu tinha tanta dívida, devia para tanta gente que às vezes a pessoa ligava e dizia que eu estava devendo para ela, e eu nem tinha certeza se eu estava, se eu não estava e quanto era. Então eu peguei o que eu tinha. Peguei um caderno e comecei a anotar. O que eu devo? Eu devo tanto para o banco, eu tinha estourado 2 contas, né? Limite de conta, 5 cartões, eu devo para tal fornecedor. E aí eu fui para um passo 2. Qual é a consequência da minha dívida? Isso para quem está endividado é um passo a passo básico. Você tem que listar tudo que você deve, porque a gente se perde. A gente se perde, a gente não sabe para quem deve, quanto deve e se aquele valor é real. Porque as pessoas chutam, ainda mais hoje, o cara te liga e fala, você está devendo há 1.000 e não sei quantos dias, a tua dívida está em R$150 mil. Quando você vai ver, é 80, 70.
porque os caras chutam, né? Que loucura. Então, o que você tem que fazer? Tinha cora lá em cima já Eu totalmente amadora É. com dívidas, veja assim. Eu, É, assim, é eu não verdade entendo esse nada. bilhete. Você tem que anotar para quem você deve, o valor original da sua dívida, essa é a dica. Qual é o valor original da sua dívida? Não é quanto o credor diz que você está devendo depois de um calhamaço de juro. Qual é o teu valor original? Quanto você devia lá atrás, antes da incidência de juro? 3 mil, 5 mil, 2 mil? Você tem que saber que valor é esse. O credor tem que informar por lei qual é o valor original da minha dívida. Segundo, qual é a memória de cálculo dessa dívida? O que é isso? Como essa dívida chegou ao valor que você disse que chegou? Então, se o seu valor original é 3 mil e o cara diz que você deve 18, como ele chegou? Qual é o cálculo que ele fez para chegar de 3 a 18? Você vai descobrir aí que você não deve 18. Que você deve muito menos. Então, você já começou a melhorar a tua situação. Outra coisa, negociar para chegar o mais perto possível do valor original da tua dívida. Isso eu aprendi numa época que não tinha internet, que não tinha nada disso. Então, eu fui pensando, como é que eu vou fazer isso, né? E eu dizia para a pessoa, olha, eu te devo 3, você está falando que eu devo 20. Eu tenho 2,5. Você quer? Você já era crédito podre, entre aspas, né? Era inadimplente. Era. O cara às vezes nem espera receber, ele dá um E o baita que um o pessoal me desconto. dizia? O pessoal falava assim, Patrícia, todo mundo quebra aqui no Brás. E ninguém paga ninguém. Quando você quebra, você vai embora. Você não paga ninguém, você some e recomeça a tua vida em qualquer lugar. Eu dizia, Foi aí que você mudou de nome, porque anteriormente era Daniela, né? E mudou pra Rodrigo. pois é. Eu dizia, não, eu sou a exceção, eu vou pagar. O pessoal dizia, imagina, a chinesada vai tudo embora. Eu dizia, eu não sou chinês, né, para começar, e eu vou pagar, eu vou ser a exceção, eu vou pagar todo mundo. E o pessoal ria, até os meus credores riam. Imagina que você vai pagar nada. Eu dizia, eu vou pagar. Então, eu comecei a trabalhar com o que eu podia, fazia tradução, fazia revisão de texto, qualquer coisa que aparecia, eu fazia. Pegava um pouquinho de mercadoria que tinha sobrado, saía com uma sacolada, assim, para vender. E nessa época eu fiquei muito doente, porque eu foquei tanto em pagar dívida que, assim, eu não reservava nada para minha própria subsistência. Então, a minha geladeira era água, não tinha nada. Nada, absolutamente nada. Hoje eu tenho 48 quilos. Eu pesei 37. 37 que a Patrícia é bem 37. baixinha. É, eu tenho 1,55 m. Mas mesmo assim é nada. Era uma caveira. Então as pessoas inventavam que eu estava doente, que eu tinha a Patrícia pegou AIDS, a Patrícia tá usando muita droga, por isso que ela quebrou. Porque traficante tá atrás dela. Você falou porque eu paguei vendendo drogas, as pessoas diziam, né? Ela tinha. Imagina, um dia eu tinha um Audi, naquela época era um carro muito caro, né? Em 2001. Eu tinha um Era Audi. importado, né? Era importado, 0 quilômetro, né? O Ayrton Senna trazia para o Brasil, né? O Que grupo Ayrton loucura. Senna. Num dia eu tinha um Audi 0 quilômetro, lá que estava com seus 8 mil quilômetros, no outro dia eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus para voltar para casa. Então foi assim, uma perda muito grande. E as pessoas diziam, não, ela tinha aquele carrão porque ela vendia dorgas e não sei o quê, e agora ela tá, né, virou essa caveira porque ela usa crack. Usou todo o estoque. E assim, eu tinha fome, na verdade, né? Porque eu não comia mesmo. Deus Eu do não céu. conseguia dormir, foi muito complicado. Mas eu fui negociando, fui pagando com o que eu tinha. O que eu tinha em casa eu oferecia. Eu me lembro que eu tinha uma esteira elétrica, sabe? Que é aquelas que viram assim, suporte para qualquer coisa que você não usa. Então eu negociava, eu dizia assim, olha, eu te devo R$1.000, eu tenho uma esteira aqui, eu paguei R$700, tá novinho, não sei o que, o cara aceitava. Então, só que você tem que vir buscar porque eu não tenho como entregar. Então era assim que eu ia negociando. Em quanto tempo você pagou as dívidas? 11 meses e 20 dias. A custo de 12 quilos. A custo de 12 quilos. muita Assim, eu saúde. dizia, eu não vou fazer outra coisa na minha vida que não seja pagar uma dívida por dia ou negociar uma dívida a cada dia. E aí eu fui entendendo o que era dívida, o que era a consequência do não pagamento daquela dívida, porque às vezes você fala assim, o que eu faço? Eu pago a dívida mais cara? Eu pago a dívida mais alta? Ou eu começo pela mais barata? Eu digo assim, você tem que enxergar qual é a tua dívida e qual é a consequência. Porque, por exemplo, uma conta de luz que eu não pago, a consequência é muito grave, eu vou ficar sem luz. Então eu tenho que pagar. O cartão de crédito tem uma consequência grave que é a alta do juro, mas não adianta eu ficar pagando só um pouquinho. Eu vou ter que juntar para quitar de uma vez só. Então essa daqui vai ficar para depois. E aí eu ia analisando dessa forma as dívidas, eu fui entendendo como é que as coisas funcionavam.
eu fui negociando, eu entendi que a dívida era um produto que eu tinha. Eu perdi a vergonha, porque você fica muito envergonhado, né? Então eu perdi a vergonha. Eu digo, gente, a minha dívida é um produto, ela tem um valor. Então eu vou negociar esse valor. É a mesma coisa se eu for comprar uma geladeira. Quanto é essa geladeira? 5 mil? Tá, eu tenho 4,5, e aí? À vista. Então eu fui entendendo isso. A minha dívida é um produto, eu vou negociar esse produto. E aí eu foquei, eu coloquei para mim, em 1 ano eu vou pagar. Porque eu levei menos de 1 ano para me afundar, eu vou ainda me dar 1 ano para eu me levantar.